Ei, bem-vindos ao Proteja Talks. Eu sou Maria Paula, vou estar conduzindo os trabalhos aqui hoje e vamos a mais um dia de uma programação incrível para a gente comemorar os 20 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e sua conexão com a natureza. Gente, tanta coisa boa que está acontecendo, tanta gente incrível que vai estar nesses painéis aqui nos próximos dias. Ontem vocês já tiveram um gostinho com mulheres super poderosas, falando de mar, falando desses 20 anos, de tudo que aconteceu, né, nesses últimos 20 anos com as unidades de conservação. E a gente continua, são 4 dias de programação, todos os dias às 5 da tarde. Então, até sexta-feira, todo dia, 5 da tarde, você pode participar dos debates e no fim de semana a programação fica por conta da turma do Um Dia no Parque. Olha, eles vão ter também muitas atividades, vão ter debates, eles vão promover a sua conexão com a natureza. Você também pode ver a programação completa no site www.protejatalks.org. Você pode se programar para ver as nossas lives e você também pode, por favor, chamar a galera, né? Chama os amigos, a família. A gente está feliz de poder fazer o Proteja Talks esse ano online, porque acho que muita gente vai ter acesso. Muito mais gente vai poder assistir e estar conectado no que a gente vai estar falando aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre economia da floresta, tenho pessoas incríveis aqui para falar, quero então dar as boas-vindas com a galera que vai estar com a gente hoje. Jefferson Camarão, do ISA, oi, bem-vindo. A gente vai estar também com a Maria Odila Duarte Godinho, ela é presidente da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, Turiarte. Bem-vinda, Maria Odila. E a gente também vai estar com o Pedro Wickbold, que é empresário. Então, muito bem-vindos vocês todos. Cada convidado vai ter de 10 a 12 minutos para falar. Então, aquela coisa meio TED Talk, você chega, fala, encanta a galera e depois a gente passa para o próximo convidado. No final, eu vou escolher uma pergunta para cada convidado poder responder. Mas durante todo o trabalho, durante toda a live, as pessoas que estão em casa e quiserem participar podem fazer perguntas pelo chat, porque a gente vai ter 2 especialistas respondendo. A gente vai ter a Silvia Futada, do ISA, Instituto Socioambiental, e a Estefânia Costa, do Amazon. Tá bom? Então, podem fazer suas perguntas, a gente vai ter o tempo todo alguém para ir aí saciando suas curiosidades e também ajudando você a entender melhor sobre o que se trata o nosso tema hoje. Para começar o nosso dia, eu tenho o prazer de apresentar o Jefferson. Ele também é conhecido como Camarão, mas isso ele mesmo vai explicar. Um abraço, valeu, tchau, tchau. O Jefferson é pesquisador, socioambientalista no Instituto Socioambiental, doutor em engenharia de produção, especializou-se em redes territoriais de produtos da sociobiodiversidade, trabalha na Amazônia desde 2005 com diagnósticos socioeconômicos, planos de manejo, gestão territorial, redes territoriais e cadeias de valor da sociobiodiversidade no Instituto Socioambiental ISA. Trabalhou com os ribeirinhos e indígenas da região da Terra do Meio, no Pará, e é coordenador adjunto no programa Xingu. Atualmente, ele está responsável por facilitar o apoio ao ISA, do ISA, às comunidades tradicionais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas, para a construção de novas formas de relação com o mercado que proporcionem transparência e inovação nas cadeias e agreguem valor associado ao modo de vida, ao conhecimento tradicional, à gestão territorial e à origem dos produtos do Xingu, Rio Negro e Vale do Ribeirinha. Com vocês, Jefferson Camarão. Obrigado, Maria Paula. Queria começar agradecendo ao Proteja Talks pelo convite, né, a oportunidade de apresentar um pouquinho dessa história, da minha história, dessa trajetória, das relações, né, que eu tive com a Amazônia e suas economias ao longo desse período. Eu vou compartilhar minha tela para poder mostrar algumas fotos, algumas imagens.
Você consegue liberar aí para mim, Igor? Muito bem. Então, vamos lá. Esse é o pequeno camarão, pequeno Jefferson Stratman, descobrindo a vasta floresta ao seu redor, né, ao seu redor, na segurança de sua rede. Sou filho de gaúchos que migraram para a Amazônia na década de 70, né, na esteira dessa utopia criada pelos militares, desenvolver e integrar esse território à dinâmica socioeconômica do Sul. O projeto Jari, né, que foi onde eu nasci, na divisa do Pará com o Amapá, foi um dos grandes empreendimentos instalados na Amazônia que buscou reproduzir modelos econômicos de outras regiões e fracassou. Mas explorou, né, e suprimiu florestas, pessoas e territórios, gerando ali uma das maiores favelas de palafitas do mundo. Eu sou parte dessa história da Amazônia, né? Eu nasci de uma história que não entendeu o potencial da floresta em pé e o direito dos seus povos, né, e dos povos que lá habitam, e preferiu ocupar essa região a qualquer custo, ao custo da vida em sua plenitude. Nesse mesmo rumo, né, míope, nós nos mudamos para São Paulo, onde estudei na USP, né, fiz engenharia de produção. Não porque eu nasci para ser engenheiro, né, tinha uma demanda para ser engenheiro no meu potencial maior, mas porque tem uma pressão da sociedade, né, um entendimento, especialmente na classe média branca, do que é bem-sucedido. E nessa esteira de entendimento do sucesso, né, segui na engenharia, me formei, trabalhei em uma multinacional. Muito rapidamente assumi uma função de gerência, né, nessa empresa multinacional. E com a mesma velocidade de assumir essa função, percebi o quanto minha vida estava ficando vazia. Lá eu trabalhava 12 a 14 horas por dia, em turno, sem vida social, e ficava frequentemente doente. Não tinha mais tempo para as atividades que me traziam vida, e nos impactos dessa vida, eu percebi quantas pessoas seguiram a sua rotina naquela empresa sem questionar, sem se reposicionar, não porque gostavam, né, porque haviam perdido a liberdade de escolha, seus caminhos estavam presas, né, de fato, num ciclo, num padrão, e não conseguiam se libertar disso. Ali eu percebi, né, que eu não devia ser cativo, né, mas não percebi isso sozinho. Essa percepção veio através das vivências que eu tive na Amazônia e nas vivências que eu tive na capoeira. Para trazer a importância da capoeira para a minha vida, né, esse ano são 25 anos de capoeira. Meu apelido, né, meu nome, Camarão, vem da capoeira. Me casei na capoeira e tenho 2 filhos na arte da capoeiragem. Antes de me tornar engenheiro, eu já tinha me tornado capoeirista e aprendido com esses mestres da cultura africana no Brasil que o mundo era muito mais diverso do que o modelo de desenvolvimento e de entendimento de vida apresentado pela sociedade dominante. Sankofa, né, essa figura do pássaro que está aí na tela, olhando para trás, é uma dinka da região da Costa do Marfim, que significa nunca é tarde para voltar, né, e pegar o que ficou para trás, ou a gente traduziu como a sabedoria de aprender com o passado para construir o futuro. E foi isso que eu fiz. Né, voltei para a Amazônia em 2005, em 2006 fiz o meu primeiro trabalho na região da Terra do Meio, né, no Pará. Então, voltei para a minha origem de nascimento. Né, nessa foto, eu estou aí com o seu Manchinha, seu Reginho, seu Agostinho, mapeando suas áreas de uso, expressões que estavam sofrendo por roubo de madeira, garimpo, grilagem de terras. Né, e lá eu voltei a experimentar meus gostos de infância. Né, o tacacá, que eu sonhava com o cheiro de tacacá em São Paulo, sem nunca rever o tacacá,
e voltei a tomar açaí de verdade. Né, lá também fiz minha conexão com a floresta e com as comunidades tradicionais indígenas. Mas dessa vez uma conexão mais profunda do que eu já tinha feito antes, né? Um aprendizado intenso sobre as formas de vida, suas relações com a mata, seus entendimentos do que é sucesso, que eram muito diferentes dos meus. Cada vez, né, que a gente mergulha na mata, né, com Dona Nazário, com Dona Chagas, com o Sr. Aguinaldo, o Sr. Pedro Pereira, cada mergulho que eu fiz na floresta com essas pessoas, eu percebi o quanto essas pessoas eram parte daquele ecossistema. Percebi ali, de fato, né, que o sócio está totalmente integrado ao ambiental e que aquela floresta era fruto de milhares de anos de manejo dessas comunidades. Não era simplesmente uma natureza produzida por Deus para o usufruto da humanidade, eu só bem entender. A floresta é refleta de cultura, manejada de forma cuidadosa por essas pessoas que enxergam uma parte da sua vida e não como um empecilho a ser desbravado, que ser desmatado, derrubado. Percebi, então, que a economia dessas pessoas que vivem com a floresta é uma economia do cuidado, uma economia maior do que os produtos, né? Uma economia que produz conhecimento sobre a biodiversidade, maneja uma vasta diversidade, variedade de espécies, né, para os mais diferentes usos, de saúde, alimentação, uso espiritual, conserva e protege a floresta e a vida em sua plenitude. Mas também percebi que a sociedade espera que essa economia do cuidado compita de igual para igual com o modelo econômico que vem suprimindo florestas e pessoas. O mesmo modelo econômico que levou a minha família para o norte na década de 70, né, e que eu percebi fracassado. Nessa foto, né, a gente tem, de um lado, os quilombolas, com suas roças totalmente integradas, né, vocês não conseguem, olhando para essa foto, distinguir onde está quilombola, o que é milho, o que é outra plantação, o que é a floresta se recompondo, está tudo misturado, é um sistema muito vivo. Né, e totalmente conectado com a floresta, né, e vivendo nesse conjunto aí de Mata Atlântica, né, gerando riquezas e impactos ainda pouco valorizados na sociedade, por incrível que pareça, né, como vida, água, diversidade, conhecimento, regulação do clima, segurança alimentar. Né, são essas pessoas que estão entregando alimentos na periferia de São Paulo hoje em dia. Né, com arroz sendo exportado, o agronegócio buscando o arroz, exportar o arroz e exportar o alimento para conseguir o máximo lucro, essas pessoas estão gerando a sua renda através da comercialização e dos produtos para São Paulo, para a periferia de São Paulo. Do outro lado da foto, né, uma economia predatória, né, de um plantio de uma monocultura de milho com sistema de irrigação, milho transgênico, né, que se sustenta, na verdade, na exploração das pessoas, na supressão da vida, né, na monocultura, no uso extensivo de água, agrotóxicos, e a conversão constante desse solo e supressão das florestas. Então, a gente tem, né, que a gente pode ver, né, que são duas economias completamente diferentes, sendo obrigadas a concorrer de igual para igual. Mas não é tão igual assim, né, pois essa economia, né, que a gente chama, né, uma chamamos de economia do cuidado, e a outra a gente vai chamar de economia do despejamento. Essa economia do despejamento é carregada de subsídios para se instalar nos mais diferentes lugares, né, do Brasil, né, para a importação de agrotóxicos, economias de crédito e fomento para sua expansão. Estima-se, né, que o subsídio de isenções fiscais para os agrotóxicos no Brasil seja superior a 14 bilhões. Do outro lado, né, dessa economia do cuidado, o que a gente tem no programa de garantia de preço mínimo orçado é algo em torno de 20 milhões para o Brasil inteiro. Só que esses 20 milhões, no final, também não consegue ser executado, né, o governo não tem capacidade de executar esses 20 milhões. Então, a gente tem um orçamento que, no final, muito menor, que não se executa. É incrível a desproporcionalidade. A gente está falando de subsídio só para agrotóxico, né, nas isenções estaduais, enfim, de impostos, né, nesse fluxo.
A economia do despejo, então, ela conta também, né, com a sociedade, para pagar todo o impacto que ela causa na nossa saúde, né, na contaminação dos rios, no tratamento da água, nessas pesquisas orientadas para o aumento da produtividade, a qualquer custo, nesses impactos negativos, né, e tanto outros que são custeados pela sociedade. Já que essa economia ela não internaliza dentro de si esses custos ambientais, né, e sociais. Eles são externalizados para mim, para você, né, para toda a sociedade. Quanto custam esses impactos? Um exemplo, né, de taxação desses impactos que a gente acompanhou nas últimas décadas foi a taxação da cadeia do fumo por causa do impacto na saúde das pessoas e nos gastos adicionais que o fumo, né, vinha causando nos tratamentos de doenças pulmonares no Sistema Único de Saúde. Então, por outro lado, né, a economia do cuidado não possui subsídios ou incentivos estatais para sua reprodução e ampliação. Na verdade, os promotores vivem à margem de uma sociedade e têm que lutar continuamente para se manterem vivos, para garantir seus direitos, né, constitucionais como os territórios. E, além disso, também não são remunerados pelos impactos positivos, né, pelas externalidades positivas que eles geram e os serviços prestados para a sociedade. Não são remunerados, por exemplo, pelo monitoramento das florestas, pelo profundo conhecimento que possuem, né, pelas pesquisas que fazem continuamente nesse manejo florestal, né, pela conservação in situ de água e biodiversidade, pela proteção das nascentes, da água, das florestas, pela regulação climática e tudo. Nessa disputa desigual dos modelos econômicos, né, que a gente enxerga, né, e promove, no final, como sociedade, a conversão gradual da floresta, que a gente vê nesse mapa, né, para a produção de insumos altamente subsidiados para a sociedade, que já está pagando a conta e deve pagar ainda mais caro no futuro, se a gente não mudar essa tendência, né? Então, se a gente olhar essa pequena animação, que a gente vai ver que na expansão da fronteira agrícola, apenas as áreas protegidas, né, territórios indígenas, unidades de conservação, territórios quilombolas, estão ficando de pé, e ainda ficando de pé sobre alta pressão. Então, essas áreas verdes que ficam aqui são territórios indígenas que estão remanescendo. Então, o que a gente entende, né, é que temos que utilizar esse conceito do Sankofa, né, em nossa sociedade e ter essa sabedoria de olhar para o passado, né, para essas comunidades, né, para construir esse futuro, de voltar e pegar o que ficou para trás, né, nesse entendimento dessas comunidades de bem viver. Essa reconstrução passa pelo entendimento que as economias da floresta são muito mais amplas do que uma economia agroextrativista, de produção de insumos e de matéria-prima. Temos que entender e criar mecanismos que valorizem essa economia como de fato ela é. Uma economia do conhecimento, né, e uma economia dos serviços, que deve ser remunerada e promovida por isso, para além da simples comercialização de matéria-prima. Com esse paradigma em mente, devemos estruturar novos contratos comerciais com o setor privado, estruturar fundos que garantam o balanço de força nos interesses socioambientais, e a estruturação de políticas que regulem essa disfunção mercadológica, né, que subsidia quem destrói e penaliza e oprime quem protege. Né, e hoje em dia isso está ainda mais forte. Então, o que a gente percebe é que não existe uma bala de prata, né, nem uma solução pronta. Né, somente processos colaborativos, em rede, entre comunidades, organizações da sociedade civil, o setor privado e o governo, né, poderão buscar novos caminhos e paradigmas para uma nova economia da floresta, baseada em toda a sua potencialidade, conhecimentos e serviços para o planeta. Então, muito obrigado, e é isso. Nossa, obrigada a você. Ai, Camarão. Realmente muito, muito poderosa a sua fala. E ficou aqui doendo no meu coração pensar que a gente está deixando essa economia predatória continuar e atropelar a economia do cuidado, né? Quando você fala subsidia quem destrói
e penaliza, criminaliza quem protege. Caramba, isso realmente precisa ser transformado. É bom que a gente está fazendo esse Proteja Talks agora aberto para mais gente, mesmo para pessoas que não estão muito inseridas nesse mundo do ambientalismo, porque são pessoas que não têm noção disso que está acontecendo. Imagina só você ter isenção fiscal, subsidiar agrotóxico e taxar e dificultar a vida do pequeno produtor que está ali protegendo. Realmente muito, muito boa a sua fala, muito boa, não só para quem já conhece seu trabalho, para quem já sabe do que se trata, mas principalmente para a pessoa que está, sabe, chegando agora e querendo entender qual é a regra do jogo, e você mostrou com muita clareza. Agora, a pergunta que não quer calar: o que é açaí de verdade que você fica querendo tomar? O açaí que a gente toma não é de verdade? Um pouquinho misturado, né? O açaí de verdade é aquele que tem no norte. Dona Maria Odila deve tomar bastante esse açaí de verdade. Eu sinto uma falta danada. Esse açaí sem xarope, ele não é misturado com xarope de guaraná. Ai, vamos ver se a dona Maria Odila confirma. Obrigada, tá, Jefferson? Foi muito bonita a sua fala, muito obrigada mesmo. E agora a gente vai continuar assim nesse alto nível maravilhoso, porque a gente tem uma mulher muito, muito poderosa e maravilhosa aqui com a gente hoje para falar. Maria Odila Duarte Godinho é uma pessoa extremamente influente. Ela reside na reserva extrativista Tapajós Arapiuns. Ela é agricultora familiar, trabalha com turismo de base comunitária em Ananquê, que é a comunidade dela. Com vocês, Maria Odila. Boa tarde. Sou Maria Odila Duarte Godinho, da comunidade de Anã, no Rio Arapiuns, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns. Eu posso falar assim, um companheiro que estava falando aí, poxa vida, que maravilha, ele conhece os nossos problemas realmente. Ele sabe deles, dos problemas. Eu moro dentro de uma unidade de conservação, onde são 74 comunidades, num meio de 676 mil hectares. O verde que temos lá foi conquistado com muita luta, tem perseguição por causa deste verde. Mas a gente está falando o que a floresta contribui para a nossa vida, para a melhoria. Eu trabalho com mulheres. Eu trabalho na comunidade, eu sou coordenadora de um projeto de criação de tambaqui, peixe amazônico, em tanque-redes dentro do lago. Esse projeto é trabalhado por nós mesmos, pelas mulheres. Precisamos dos maridos de quem tem, para alguns trabalhos meio pesados. Nós fazemos a ração para o nosso peixe, com os produtos da floresta, com as frutas da floresta. Conforme ela produz, a gente transforma ela em ração para o nosso peixe. Ainda também, eu convivo com mais mulheres de mais 11 comunidades que compõem a Cooperativa de Turismo Artesanato da Floresta. É um trabalho que foi feito, que nós lutamos para criar a cooperativa em 2015, para poder valorizar o trabalho das mulheres, que não era tão valorizado, porque precisávamos de algumas coisas para vender os produtos delas. Precisávamos pagar, por exemplo, imposto para a prefeitura, para pegar nota fiscal. Isso diminuía o pagamento delas. Aí fomos procurar um meio para que tudo fosse justo para elas que são as artesãs. São mães de famílias, são agricultoras. Aí criamos a Turiarte. A Turiarte foi criada no dia 1º de maio de 2015, com 70 cooperados. Dos 70, 16 eram homens. As outras, mulheres. Hoje, nós estamos trabalhando com 11 comunidades, com 122 cooperados e 19 homens e as 103 mulheres.
Eu trabalho dentro da floresta, eu vivo dentro da floresta, nasci em Anã. Eu era uma moça, uma mulher, uma menina muito curiosa. Eu queria saber o que existia além de Anã. Em 71, resolvi sair de Anã. Fui para São Paulo. Voltei em 99. De convivência com São Paulo, de viver São Paulo, de trabalhar em São Paulo, foi que eu enxerguei a realidade da Amazônia. Foi que eu enxerguei a riqueza do Arapiuns. Foi que eu enxerguei a riqueza da nossa mata, da nossa floresta. Ela de pé, claro. Dentro da unidade, nós podemos fazer 2 hectares ano de roçado para fazer os nossos plantios. Que são, a lei federal diz que são 8 tarefas. O trabalho dentro da floresta, o trabalho dentro da Amazônia, nesse pedacinho aqui, que eu conheço, nessa parte de cá, o trabalho nosso é muito importante. A luta nossa é muito importante. Quando este moço relata tudo, uma problemática que é nossa do dia a dia na região. Nós, dentro da Tapajós Arapiuns, não temos esse problema. Mas os nossos vizinhos do lado, as regiões do lado, estão todas devassadas para plantar soja ou capim. Aí o verde que tem na região onde eu moro, município de Santarém, é a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, e no município de Belo Terra é a Fluna Tapajós, do Tapajós. São as áreas verdes que nós temos aqui na nossa região, que elas ainda estão trabalhando com a gente. Eu digo que a floresta trabalha conosco e nós trabalhamos com ela, porque ela nos dá a castanha, ela nos dá a andiroba, ela nos dá o cumaru, ela nos dá o taperebá para comer, ela dá o curuá para comer, ela dá o uxi para comer, ela dá o açaí para a gente tomar de verdade, apanhando o cacho, fazendo o vinho dele, para a gente tomar, realmente. Não tem xarope, viu? E dentro desse contexto todo, desse trabalho, quando eu volto de São Paulo, eu me integrei completamente à natureza, à terra, ao sol escaldante, a temperatura nossa de 35 graus, que vocês, quando vêm de fora, as pessoas que vêm de fora, reclamam, ficam quase atordoados de tanto calor, mas eu estou acostumada com ela, ela faz parte de mim. A temperatura de 35 graus da região onde eu moro. Os rios, eu conheço bem parte do Rio Arapiuns, parte do Rio Tapajós. Eu chamo que são os meus meninos que fazem com que a gente tenha uma vida muito boa, uma vida que, se pensasse para uma parte da população que não conhece isso, que não tem isso, que tem um sonho muito diferente, o meu sonho. Eu voltei de São Paulo. Em São Paulo eu não consegui fazer as pazes com ele. A temperatura é baixa, cabocla nascida, dentro do mato, criada dentro do mato, vai para um lugar onde a temperatura baixa muito. Eu vivia cheio de ites, sinusite, bronquite, rinite, por aí afora. Eu voltei para o meu Arapiuns, eu voltei para o meu Anã, a minha saúde voltou, a minha felicidade voltou, o brilho dos meus olhos voltou, e trabalhando com as mulheres, dividindo um pouquinho que eu sei com elas, e pegando um pouco que elas têm para mim, a gente consegue viver num ambiente que é perseguido, como falou o companheiro daí da frente, pelo grande negócio, pelo agronegócio. Eu sempre digo assim, eu não sou contra o desenvolvimento da Amazônia, eu sou a favor. Mas que esses projetos viessem ser feito conosco, aqui na base, estudado, pensado, como é que a gente pode fazer isso?
mandar pesquisas, porque nós temos riquezas que nós não conhecemos, outros de fora conhecem, mas nós temos riquezas dentro da floresta que nós não conhecemos e precisamos conhecer isso. Eu queria, sim, quero o desenvolvimento da Amazônia, mas que ela contemple nós, os tradicionais, os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, aliás, a sociedade que vive aqui toda, com pesquisas, como fazer para a gente trabalhar, desenvolver ela. Ela tem uma vida particular, ela tem uma vida que quando eu tomei conhecimento que a nossa floresta amazônica que põe água dentro de São Paulo, que põe água em parte do Rio de Janeiro, em parte do Sudeste, parte do país, aí foi que eu peguei com mais força defender a Amazônia, defender a floresta, trabalhar a floresta, explorar ela, tirar dela o meu alimento, a cutia para eu comer, a paca para eu comer, plantar a minha roça, colher as minhas batatas, meus cará, minha maniva, tudo dentro dela. Mas que toda essa coisa muito grande, bam, que vem em cima da gente, em cima da Amazônia, fosse pensado, fosse moderado, como nós seres humanos, e não como árvore e água. Nós vivemos, de fato, dentro de um lugar, de uma região muito rica de árvores e água. E precisamos preservar, precisamos manter ela de pé, mas precisamos também extrair a riqueza dela para a nossa própria vida, viu? 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 Da fibra, da floresta, nós tiramos a palha de Tucumã e fazemos artesanatos. Artesanato esse que hoje a cooperativa trabalha muito bem. Tem os compradores em São Paulo, tem os compradores no Rio de Janeiro, lojas que fazem 4 compras ano, das artesãs da Turiarte. Temos países como a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, a Austrália, a Alemanha está na 3ª compra nossa. São produtos tirados da floresta. São as mulheres que trabalham esses produtos. Nós a enviamos de Santarém para o mundo. Um trabalho que precisa com que a floresta se mantenha de pé, para que os tucumãzais forneçam a fibra para fazer o artesanato, que garante a ajuda da renda familiar da família que trabalha essa arte, que garante uma segurança para a artesã que está trabalhando conosco, que manda os seus produtos para serem vendidos, tanto no Brasil quanto no exterior. Obrigada. Obrigada a você, dona Maria Odila. Que coisa mais linda ver você falando, sentir a verdade da sua vida tão integrada com a natureza. Quando você fala, a floresta trabalha conosco e nós trabalhamos com a floresta. É isso, é uma coisa muito linda. E outra coisa, quando você fala, temos riquezas que nós não conhecemos, precisamos preservar a floresta para a gente conhecer as riquezas, vocês também fazem riquezas que são extremamente valorizadas. Isso que você mostrou, essas cestas, gente, isso é arte. Essas joias que vocês fazem são muito mais lindas que as joias de ouro, de diamante que a gente vê por aí. Eu fico muito feliz de ver que o mundo está abrindo os olhos para apreciar a beleza da arte que vocês estão produzindo com o material da Amazônia. E é claro que para ter de Santarém para o mundo, precisamos realmente preservar os tucumãzais, precisamos preservar, queremos a floresta em pé. Isso mesmo, muito obrigada, a sua fala foi muito linda. Eu te agradeço demais e que coisa mais linda também, você faz a ração para os peixes que você cria, e seus peixes são bem alimentados.
de frutas, de castanhas que vocês colhem para produzir a ração para os tambaquis de vocês. Isso é luxo. Isso é luxo. Muito obrigada pela sua fala, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. A gente vai seguir agora com um outro lado. É o lado de alguém que vem da grande cidade, que vem de uma grande empresa, mas que teve esses olhos bons para poder ver a beleza da floresta, para poder ver o valor das pessoas que trabalham na floresta. A nossa próxima palestra vai ser com o Pedro Wickbold. Wickbold mesmo, do nome do pão Wickbold gostoso que a gente come, que vem com as castanhas, pois o Pedro viajou, abriu a cabeça e quando ele voltou, ele transformou o negócio da família dele. Ele começou a atuar nas empresas construindo uma abordagem diferente. Ele fez um projeto dentro da empresa da família dele chamado Origens Brasil. E aí ele começou a fazer as compras das castanhas do Brasil diretamente das comunidades ribeirinhas. Então, ele foi diretamente nos indígenas, nos quilombolas, nas pessoas que moram nas regiões amazônicas e começou a estabelecer uma relação justa, uma relação mais sustentável com os povos tradicionais e da floresta. E aí ele está trazendo riquezas para essas pessoas, mais de 2 milhões nas mãos das famílias extrativistas nos últimos 2 anos. Ou seja, a economia do cuidado já existe, a gente já pode mostrar ela para o mundo. E é com muito orgulho que eu, então, deixo vocês com Pedro Wickbold. Muito obrigado, Maria Paula. Muito obrigado pelo convite aí para falar um pouquinho do meu relato com a Amazônia. Eu gosto de falar que sempre que eu sou convidado para falar alguma coisa sobre a Amazônia, eu aprendo muito mais do que qualquer outra coisa, né? As falas do Jefferson e da dona Maria Odila aí são ensinamentos incríveis para quem é da cidade. Eu sou hoje presidente da Wickbold, a empresa de 82 anos, uma empresa de pães, biscoitos e bolos. A gente atua praticamente em todo o Brasil. E eu tive, como o Jefferson acabou comentando, eu também tive o meu estalo, né? Dentre todos os privilégios que eu tive na minha vida, um deles foi poder passar 1 ano num processo de autoconhecimento, que foi uma viagem que eu fiz junto com a minha esposa pelo mundo. Eu fui para 37 países, 120 cidades, e dentro dessa viagem eu vi muitas coisas que me impactaram bastante. Então eu vi riqueza, vi pobreza, vi coisas que funcionavam, coisas que não funcionavam, conheci muita gente, pude trocar com muita gente, e o que eu trouxe dessa experiência de vida foi a necessidade de trabalhar e de usar o meu privilégio para conter, de certa forma, e para reduzir esse mundo tão desigual que a gente vive, né? E aí eu voltei para a empresa da minha família com essa missão. Como é que eu consigo seguir o legado de 82 anos de história de uma família, de uma empresa familiar, e ao mesmo tempo conseguir utilizar essa oportunidade de estar em mais de 1 milhão de lares todos os dias para fomentar negócios que sejam sustentáveis e que pensam na cadeia como um todo, né? Que pensam em todos os envolvidos aí ao longo do processo. E aí eu retornei para a empresa em 2016, e a grata surpresa que eu tive era que a Wickbold já estava iniciando um processo no projeto Origens Brasil. O projeto não é um projeto da Wickbold, é um projeto do Imaflora, junto com o Instituto Socioambiental, que ele consiste basicamente na compra de produtos da floresta diretamente das famílias extrativistas, né, dos indígenas, dos quilombolas e dos ribeirinhos, com a redução de intermediários. Então, o mais legal dessa cadeia toda é que as ONGs estruturaram cadeias de valor dentro da floresta, né, cadeias de abastecimento, e se tornou possível a compra desses insumos diretamente das associações. E o mais legal disso tudo é que a gente acaba deixando a maior parte do valor da compra desses produtos não na mão de atravessadores, mas nas mãos aí das pessoas que realmente são responsáveis pelo árduo trabalho de ir para o meio da floresta e
extrair, né, esses produtos que a natureza nos dá. Então, eu fiquei muito encantado com isso e como um viajante nato, né, a minha primeira reação, e aí é um ponto de reflexão, eu tinha ido para 37 países, mas nunca tinha visitado a Amazônia, né, eu imediatamente me coloquei à disposição para conhecer mais esse projeto, né, como é que eu me aprofundo, como é que eu conheço as pessoas que estão ali fazendo toda essa extração. E aí eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para a Amazônia. Passei 7 dias em uma experiência e 7 dias em outra. Fui junto com o pessoal do ISA, com o Marcelo Salazar, e fiquei literalmente encantado, assim, de todos os lugares que eu já fui no mundo, a Amazônia foi a que mais me tocou, pela potência, e não só a beleza do lugar, né, a imensidão que a gente tem no nosso país, mas pela potência empreendedora das pessoas que estavam lá, né, eu conheci a Dona Chagas, conheci o Pedro Pereira, e isso tudo me tocou de um jeito muito legal, assim, né, de pensar, poxa, a gente faz parte de uma cadeia, né, eu e o Pedro Pereira, e o Pedro eu tive esse estalo, né, tem o mesmo nome que eu, e aí, naturalmente, pensei, poxa, 2 Pedros aqui, levando alimentação e nutrição para a mesa dos brasileiros. Enquanto isso, eu estava na capa do Valor Econômico, numa matéria super relevante, e os povos da floresta ali desassistidos, né, assim, sem a visibilidade que mereciam nesse processo como um todo. E aí que eu me engajei e falei, olha, aqui na empresa, e foi muito importante dar esse direcionamento para a empresa como um todo, a gente vai fazer com que esse projeto ganhe notoriedade para trazer a visibilidade que os povos da floresta merecem nesse processo, né, de construção. Então, o resultado disso tudo, a gente saiu das castanhas totais que nós comprávamos, a gente saiu de 2% lá em 2016, 2015, para 30% no ano passado, e isso acabou resultando em mais de 2 milhões de reais nas mãos de mais de 200 famílias extrativistas. Famílias do Rio Negro, da Calha Norte e da Terra do Meio, comentado como Jefferson. Então, a gente fica feliz de ser uma ponta da cadeia, né? E o que é mais legal sobre tudo isso? A gente escuta muito, nesse mundo polarizado que a gente vive, né, pouco construtivo, a gente acaba ouvindo muito um lado vilanizando o empresário, muito outro lado vilanizando o ativista, e por melhor intencionado que eu fosse, eu nunca conseguiria estruturar uma cadeia de abastecimento dentro da Amazônia, como o pessoal do ISA e do Imaflora fizeram. E por melhor intencionado que eles fossem, eles nunca conseguiriam dar vazão para a quantidade de castanhas que a região tem ali, se não fosse a grande empresa na ponta, fazendo essa compra consciente e dando essa visibilidade. Então, eu gosto de falar isso também, a gente fica perdendo muito tempo defendendo lados, né, e as soluções para problemas tão complexos como a questão ambiental, elas são mais facilmente resolvidas com um processo colaborativo, né, um processo colaborativo de vários agentes da sociedade, entre várias mãos, e esse foi um grande aprendizado que eu tive em todo esse processo da coleta das castanhas. Um ponto super importante, além dessa parte de colaboração da cadeia, né, de se colocar um projeto em pé, mas como é que a gente consegue desenvolver novos produtos utilizando a colaboração também, né? A gente tem alimentos na floresta e essa potência nutricional ela é desconhecida ainda nos grandes centros, poderia ser muito melhor explorada pelas pessoas. A gente tem uma potência nutricional incrível, que muitas vezes o meu departamento de pesquisa e desenvolvimento não tem o conhecimento necessário para criar novos produtos utilizando esses itens. E os povos da floresta, com conhecimento milenar, poderiam muito bem contribuir nessa construção conjunta de como é que a gente cria produtos que sejam impactantes aí. Então, a cadeia todo esse processo, ele é muito
ele é muito positivo, assim, né? É um ciclo muito virtuoso, e a gente percebe que cada vez mais os atos de compra das pessoas, e principalmente, e que bom, né, das gerações mais novas que estão chegando, as pessoas estão consumindo de uma forma política até, né? Elas consomem aquilo que elas acreditam, elas consomem aquilo que faz diferença na vida das pessoas, e é muito legal ver que hoje comprar um pão de castanha no Sudeste, no sul do país, contribui diretamente para uma renda melhor para os povos da floresta e, consequentemente, para a manutenção da maior floresta do planeta em pé, né? Então, esse é o nosso desafio agora. Como é que a gente consegue comunicar melhor, agora que esse processo de compra da castanha já faz um grande volume dentro da empresa? Como é que a gente consegue comunicar o consumidor e as consumidoras de uma forma mais ampla, para que mais gente entre nessa cadeia do bem, né? Mais gente se sensibilize e entenda que um ato agora, ele pode fazer diferença na vida de bastante gente. Então, eu fico muito contente de fazer parte dessa cadeia, de ser uma das pontas, de trazer uma visão para a empresa da importância de pensar de uma forma mais impactante, né? Eu falo também que, em algum momento, as empresas elas serão negociadas não só em bolsas de valores, mas em bolsas de impacto, né? Aquilo que elas fazem bem para a sociedade, aquilo que elas retornam de uma forma efetiva, usando aí todo o potencial que elas têm. Então, os próximos passos na Wikibold, eles são muito para fomentar essa economia, fomentar essa redução de desigualdade e entender que a gente tem muito para fazer. E o principal, e aí de uma forma não empresarial, mas de uma forma mais ampla como cidadão, é a gente entender que o nosso país, ele tem a maior oportunidade de ser protagonista no cenário mundial nos próximos anos, e que esse protagonismo, ele exclusivamente passa pela valorização da Amazônia e dos povos da floresta. Então, infelizmente, a gente ainda não teve esse estalo, né, de entender que isso a gente tem a solução, ou parte da solução, para problemas muito grandes que tendem a vir, que já estão aí, né, a gente percebe no nosso dia a dia, e a gente ainda não percebeu isso. Mas acho que é papel de todo mundo, e eu, como empresário, tenho muito a contribuir, com certeza, nessa discussão e nesse diálogo, de que a gente precisa valorizar a Amazônia e os povos da floresta de um jeito muito, muito amplo, para que o Brasil seja protagonista no cenário geopolítico mundial. Então, queria mais uma vez agradecer, estou à disposição para responder as perguntas, e fico muito feliz com o convite, poder dar um pouco do relato, e seguimos em frente aí. A gente que agradece, Pedro. Agradece duplamente, agradece de você estar aqui hoje e agradece de você estar lá no front, mudando a cabeça desses empresários. E eu achei emocionante ver você, um cara que tem acesso a tudo, viajou o mundo todo, mas o lugar que mais tocou você foi a floresta. Muito bom, compartilha isso, mostra para as pessoas que você sente isso, porque isso traz para a gente essa identidade, sabe, orgulho da gente ser daqui, da gente ter essas coisas que a gente tem. É importante a gente mostrar isso, principalmente uma pessoa que, como você, teve a oportunidade de sair por aí e conhecer o mundo. Obrigada pelo seu depoimento. Eu tenho uma pergunta aqui para você. A Olga Chaves quer saber que desafios você vê para convencer outros empresários a pensar e atuar como vocês da Wikibold. Legal, Olga. A pandemia trouxe uma questão empresarial muito ampla, né, de contribuição, de um olhar diferente, e isso eu tenho esperança de que tenha vindo para ficar, né? A atuação das empresas, ela está cada dia mais claro que as empresas que não fizerem parte de um contexto maior,
além da geração de empregos, né? Porque antigamente o empresário falava, não, mas eu já gero emprego e isso é suficiente para a minha contribuição na sociedade. Mas as empresas têm um potencial muito maior, muito além do que somente a fundamental geração de empregos. Então, eu sinto que existe um movimento muito grande do empresariado em atuar de uma forma mais dinâmica, mais autêntica, e sinto que é de verdade, sinto que é algo que as novas gerações de empresários também estão trazendo com muita força, e acho que falta conhecimento, para falar da atuação desse empresariado, especificamente na região amazônica, falta conhecimento e falta um pouco mais de divulgação para que eles entendam como podem trabalhar e como podem contribuir nesse processo, né? Eu falo por mim, até 2016, infelizmente, a Amazônia não estava no meu radar, e através de um projeto, através de um processo amplo, isso me sensibilizou de uma forma muito forte. Então, eu acho que passa um pouquinho pelo conhecimento, passa um pouco pelo meu papel e de outros empresários que fazem parte do Origens também, de sensibilizar e de trazer em discussões e em fóruns o tema à tona. Então, tem um processo aí de conscientização, mas acho que o primeiro passo foi dado, né? O passo do empresário entender, da empresária entender que precisa contribuir, precisa reduzir desigualdade, precisa trabalhar numa cadeia pensada de uma forma diferente. Então, é questão de tempo para a gente levar mais empresários bem intencionados para a Amazônia. Que você tenha todo o tempo do mundo para convencer a galera toda. Deixa eu te falar aqui. A Francivane Mendes tem mais uma pergunta para você. Como você avalia a ampliação de mercado para a Wikibold, para outras áreas? E quais seriam os critérios para a escolha dessas áreas? Legal, Francivane. A gente faz a escolha dessas áreas de uma forma também colaborativa, né, com a contribuição das ONGs, pelo entendimento de quais regiões estão melhor estabelecidas e mais estruturadas por essas cadeias, para que a gente possa fazer as compras. Então, a gente começou o trabalho na Terra do Meio e depois expandiu para a Calha Norte e para o Rio Negro. Então, passa por uma parte técnica e uma parte de avaliação colaborativa entre empresas e ONGs para que novas áreas aí sejam colocadas no radar. Então, eu não sei te responder exatamente quais são esses critérios e como eles funcionam, mas a gente está olhando e a gente tem buscado desenvolver sempre que possível novas áreas nas regiões amazônicas para aumentar a nossa compra aí de castanhas. Você está no mudo, Maria. Obrigada. Obrigada duplamente de novo, agora. Pelo que você disse, por ter me ajudado aqui a sacar que eu estava no mute. Uma pergunta agora para a dona Maria Odília, também da Francivane Mendes. Ela quer saber os principais desafios que a Turiarte está enfrentando. Dona Maria Odília? Oi. Os nossos desafios, eles são muitos. Nós somos uma cooperativa nova, trabalhamos também na Mestre Artesanato com turismo de base comunitária. Na parte da cestaria, os maiores desafios são a gente achar o comprador que valorize, que saiba valorizar a arte, o trabalho. Eles acham o nosso produto assim um pouquinho salgado, mas não é. É o preço justo pelo trabalho das pessoas. E os transportes, às vezes, fazem com que o nosso produto diminua a importância a artesã que está na comunidade, no ponto final. Um outro desafio nosso da cooperativa, aí é nosso mesmo aqui interno, o local, porque nós estamos cedidos dentro de uma ONG que começou a atividade, depois chamou as comunidades e entregou,
que é o Saúde e Alegria, que atua aqui na região. Nós estamos dentro do Saúde e Alegria, dentro de uma sala toda equipada, com internet, com energia, com tudo. Mas não é nosso. Então, um desafio grande que nós temos, que pensamos, quando o moço lá fala da pandemia, nesse tempo que nós ficamos parados, foi um momento de reflexão para tudo. O turismo de base comunitária parou, zerou, as comunidades não teve mais pedidos de pacote, de nada. Agora que estão perguntando alguma coisa, ANAM faz parte do turismo de base comunitária, na qual eu trabalho também. E aí é a Todi. Os nossos desafios também vêm que a necessidade nossa é de receber o produto da artesã. Isso é um sonho que a gente tem. Receber o produto da artesã e logo dar a contribuição dela sem ter que esperar vir o pagamento de fora, porque é assim que nós estamos atuando hoje. Vai a encomenda para o destino, aí depois, quando o comprador deposita tudo, aí que a gente vai fazer. E é um desafio nosso conseguir um meio de chegar o produto da artesã ou do artesão dentro da sede para ser enviado, e a gente já dá a parte que é dela. Isso realmente é desafiador. Eu tenho outra pergunta aqui para você, dona Maria Dila. É o seguinte, a Silvia está perguntando, o que a senhora diria hoje para as moças da reserva que acreditam que só na cidade elas poderiam alcançar prosperidade? O que você diria para essas moças? Essa é uma coisa... eu diria assim, elas alegam que vão para a cidade em busca de estudo, mas quase sempre não é isso que acontece. É uma triste realidade nossa ainda na região, eu não sei em outros lugares, porque eu convivo aqui mais. Quando elas saem para estudar, geralmente elas voltam com o diploma no braço, no colo ou na barriga. Ainda não acordaram que dentro de suas próprias comunidades tem como trabalhar e viver e se manter. É que tudo que é jogado na televisão, aqui na nossa região, onde tem 3, 4 famílias, lá já tem uma antena, tem uma televisão. Então, tudo que é jogado na televisão faz-se pensar que o bom viver, a vida, é estar na cidade. A parte que está no interior não é muito olhado. Não é mostrado que dentro da sua comunidade, dentro do seu meio, você pode encontrar trabalhos, pode encontrar ações que você possa viver na cidade. Então, eu sempre digo isso para os jovens. Eu converso muito com jovens. Essa semana fizemos um curso de gastronomia vegana e vegetariana na comunidade de Anã, e eu fiquei muito feliz, porque dos 22 participantes, 19 eram entre 19 e 16 anos. Eu fiquei muito feliz, porque é uma esperança que eles não venham engrossar a fila da cidade de desempregados, de pessoas que estão passando aperreado na vida. Que lá na comunidade, não é só em Anã, nas outras, tem como se fortalecer, tem como viver, basta parar, pensar, se planejar e trabalhar. Na cidade muito tem bem. ilusão, viu? Na cidade, para nós do interior, mora a ilusão. E quando você fala da televisão, né, me faz pensar, eu sou uma artista de TV, de cinema, de teatro, me faz pensar também que tipo de conteúdo que a gente está produzindo, né, trazendo essa ilusão para a cabeça de todo mundo. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente essas palavras de sabedoria da senhora. Espera aí que daqui a pouco eu ainda vou pedir para cada um de vocês fazer as palavras finais. Agora eu tenho as 2 perguntas para o Camarão.
Eu tinha falado no começo que ia ser uma pergunta só para cada um, mas é que vocês estão falando tão bem que a gente não está aguentando. Vamos, então, fazer 2 perguntas para cada. Camarão, então, a Carol perguntou para você o seguinte, ouvimos frequentemente que temos que escolher entre desenvolvimento e conservação, ou um ou outro, né? Porque, pelo que você disse, não há conflito entre produção e conservação. Realmente há formas sustentáveis de crescimento? Você pode falar sobre isso, por favor, Camarão? Obrigado, Carol, pela pergunta, Maria Paula. Vários aprendizados aqui nessa mesa, né, como disse o Pedro. Muito legal. Dona Maria Odila, sensacional, suas falas. Existem 5 caminhos, né, não existe competição, né, nesses processos quando de fato não se existe respeito, né, não tem algo muito desequilibrado. Mas quando a gente olha para essa economia da floresta, né, então é uma economia que já se mantém em sua maioria, né, Dona Maria Odila trouxe isso de uma forma muito clara para a gente. A economia da floresta, ela já se mantém nas suas coisas básicas, né, na alimentação de qualidade, na água. Essa economia desse bem viver já está ali colocada. O que tem a mais, né, para esse modo de vida é a questão de melhoria de qualidade de vida, né? Então a parte monetária ela não vem como finalidade principal, ela é um complemento de tudo aquilo. Então ali, que nem a música, né, ali eu não pago aluguel, ali tem cavou uma água, um poço tem a água, tem o peixe, tem o alimento, tem o açaí. Então, é uma economia que, muitas vezes, quando a gente olha nessa visão econômica monetária, toda essa conta de aluguel que não é pago, de água que existe abundância, de proteína que existe abundância, ela não entra nessa economia. Então, quando a gente pega os 1,4 bilhões, que é mais ou menos o que se fala da economia da sociobio, desses produtos da florestas, não estão ali contabilizados todo esse alimento que é produzido para as cidades, nem o alimento que é colocado na cidade. Então, a boa parte da alimentação das cidades amazônicas vem dessas comunidades, né? O peixe, né, que está na mesa dos amazônicas, a farinha, uma boa parte da produção de toda essa diversidade dos sistemas agrícolas que estão integrados na floresta faz parte. A questão é como que a gente trabalha isso de uma forma que se valoriza essa economia pelo que ela é, não porque se quer que ela seja. Então, o que ela é? Ela é uma economia que precisa ter acesso a políticas públicas adequadas, né, de saúde, de educação e uma geração de renda justa. Quando isso é contemplado, a gente vê uma dinâmica ao contrário, às vezes, do que a Dona Maria fala, jovens voltando da cidade para suas comunidades, porque a condição na comunidade está muito melhor, inclusive para gerar renda. Então, quando esse tripé, né, de assistência básica, de garantia de território e de uma renda justa, que ele não precise, né, que tenha um valor justo pelo trabalho existente, traz de volta as pessoas para esse bem viver. Né? Então, os jovens se colocam ali de volta. Então, de fato, não tem conflito. Né? Existe o conflito quando não se respeita os direitos. Aí está colocados os conflitos, né? Quando se quer, de fato, derrubar, né, ou expulsar as pessoas dos seus territórios, né, e muitas vezes não é nem para produzir, é simplesmente para uma especulação imobiliária, para ter outras formas de benefícios, que não é a produção em si. Não é a produção de alimentos, de fato. Né? Quando a gente olha para esses territórios, essas áreas que são desmatadas não estão gerando alimento, elas estão gerando especulação. Então, tem mais uma pergunta aqui para você ampliar aí essa visão. A Silvia pergunta, o que poderia acontecer para que um salto em escala na economia do cuidado acontecesse? Como é que você acha que pareceria a economia do cuidado em escala na floresta? Uma bela armadilha. O que é escala? Né? Para que é essa escala? Que escala é essa?
Né? Quando a gente fala, e de que economia a gente está falando? Se a gente for falar de uma economia meramente de insumos e de produtos a serem, né, sair uma matéria-prima para uma indústria, e é essa economia, simplesmente essa que a gente está falando, quando a gente fala de escala, a gente corre o risco de colocar essa competição no mesmo grau de uma monocultura. Né? Então, que escala que a gente está falando? Né? A gente tem que falar, quando a gente fala de escala, essa escala tem que contemplar esse modo de vida. Né? Se é uma escala que degrada o modo de vida, que faz com que a dona Maria Odila, os seus filhos se tornem proletários da floresta, né, que tem que derrubar a floresta para fazer uma monocultura, vai deixar de ser floresta. Então, a gente passa a deixar de ter a floresta, deixar de ter o conhecimento tradicional sobre a floresta e deixar de ter um modo de vida que protege a floresta. Né? Então, o que é essa escala? Ela não está necessariamente nesse volume, está também, né, no volume de bons negócios. Então, se a gente for falar de escala de bons negócios, né, como tantas, né, empresas como a Vico Bold vem buscando, né, trabalhar e está avançando nesse processo, aí eu concordo, essa é uma escala do bem. Né, então, uma escala de bons negócios, de bons resultados. E quando a gente fala de escala, então podemos falar também de escala de remuneração, de volume de recursos que entra. E não volume de recursos que entra. A gente tem outros caminhos, né? Hoje em dia a gente está num mundo onde a produção não é a maior parte dessa economia. A maior parte dessa economia está nos serviços. A maior parte dessa economia está dando conhecimento, né? Conhecimento científico. As maiores potências mundiais são potências que têm conhecimento científico, que têm um conhecimento agregado. E a gente tem serviços sendo fornecidos por essa floresta e tem conhecimento absurdo, como a dona Maria Odila disse, de coisas que nem eles sabem que é algo que tem utilidade para a humanidade ainda, mas pode ter. Então, se a gente não remunera essas pessoas por esses serviços e por esse conhecimento, né, e não precisa ser uma remuneração direta para a dona Maria Odila, pode ser uma remuneração para as associações, uma remuneração para a gestão dos seus territórios, uma remuneração para fazer com que a assistência social básica chegue nesses territórios, educação, saúde, isso é qualidade de vida, não precisa mais do que isso. Então, e esses serviços são, por exemplo, serviços ambientais, né? Então a chuva, a água que chega, que irriga a soja, a água que irriga o gado em São Paulo, o gado em Minas Gerais, é água que vem da Amazônia. Né? Já está cientificamente comprovado essa questão dos rios voadores. Se não tem mais floresta, não tem mais água. Se não tem mais água, a gente vai ter que passar a fazer uma transposição do rio Amazonas para o sul do país. Imagina que absurdo. Qual que é o custo disso? Né? Então, como é que a gente valoriza esses lugares por esses serviços? E aí também não adianta a gente achar que o consumidor final, que só o setor privado vai pagar por essa conta, né? Que é o que a Ana Maria Odila fala, o pessoal acha salgado o preço do meu artesanato. E olha que eu garanto que não está todos os custos, está salgado, mas ainda não cobre todos os custos de produção da Dona Maria Odila. Mas a turma ainda acha salgado. Ou seja, qual o sinal que a Dona Maria Odila joga para a gente? Que o consumidor final, sozinho, não vai dar conta de pagar essa conta. Né? A gente precisa ter de fato algo, como o Pedro disse, de uma criatividade nos setores. Né? Como é que a gente vai mudar o paradigma do setor privado, mudar esse entendimento de governo, né, que muitas vezes serve a um setor privado que está em outro paradigma, né, um paradigma do desenvolvimento a qualquer custo, né, e não é o desenvolvimento a qualquer custo que a gente precisa. Né, isso passa por nossas decisões pessoais, né, essa decisão, eu vou trabalhar 14 horas por dia para ter dinheiro para quê? Então, passa desde essas decisões pessoais, a sua escolha de compra, mas também uma clareza muito importante disso. Não é o cliente final que vai pagar essa conta toda. Tem um outro entendimento muito importante, que é as associações comunitárias não são negócios, grandes empreendimentos. Elas são prestadoras de serviços sociais também. A maior função de uma associação não é comercializar castanha para Vicky Bold. A maior função de uma associação é fazer a gestão do território, garantir os direitos e o acesso à assistência social básica dessas comunidades, né, o direito do território. O serviço que essa associação presta de apoiar a comercialização é mais um, super importante, mas que traz a questão monetária para as famílias, que é uma questão importante também nos dias de hoje.
né, para ter acesso aos itens que não são produzidos na própria comunidade. Né, a pandemia veio uma coisa muito forte de que as comunidades precisam olhar com muito cuidado para essa sua autonomia da sua produção, e garantir essa autonomia e só depender das relações de fora do que é necessário. E aí você tem uma relação, você tem possíveis relações entre cidade, possíveis relações entre a floresta, né, entre o reconhecimento desses serviços e a valorização desses serviços, que não passa só pelo consumidor final, não passa só pelo setor privado, mas passa pela comunidade internacional, passa pelo governo, né, e pelas políticas públicas que vão regular essa disfunção econômica que existe. É uma disfunção, né, que nos leva a escolhas de destruição ao invés de escolhas de vida. Né? Eu escolho a vida. Eu também. Obrigada, eu escolho ouvir você. Vamos acabar com as disfunções, vamos trazer esse tipo de pensamento para geral, para a gente poder fazer a mudança de paradigma juntos. Dá para fazer, a gente já está vendo que dá. Agradeço demais a vocês todos. A gente até estourou o tempo, mas eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Camarão, por favor, pode fazer suas considerações finais. Depois eu vou chamar o Pedro, a dona doutora Maria Odila, que é doutora, sim, senhor. E é isso, com você, Camarão. Doutora Maria Odila, é exatamente isso. Né? Minha consideração final é essa, Maria Paula. Né? A doutora Maria Odila, o Pedro Pereira de Castro, Dora Chagas, seu Aguinaldo, seu Reginho, tem muito o que nos ensinar. Né? Esse olhar para trás, né? Buscar essa sabedoria, né? Dos nossos ancestrais, né? De Brasil, né? É fundamental para a gente poder olhar para frente como nação e ter, de fato, um país que tem um diferencial comparativo com os outros. Já existe esse diferencial, mas ele não sabe utilizar e cada vez mais está perdendo a mão desse diferencial comparativo com relação aos outros e também um diferencial de serviços né, e conhecimento que pode levar o Brasil, o mundo inteiro para outro lugar. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, isso mesmo. 2022 a gente faz 200 anos de independência, né? Vamos ver se a gente descoloniza finalmente. Obrigada, tá, Camarão? Pedro Vickbold, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Legal. Não, queria somente agradecer mais uma vez, de novo, né? Saio com muitos aprendizados desse papo. É uma honra dividir a mesa com o Jefferson, com a doutora Maria Odila. A gente vai aprendendo e vai contribuindo. Eu acho que o mais legal é assim, construir esse novo momento, né? Construir isso tudo em conjunto com vários agentes e entender que não existe uma única verdade absoluta, né? Existem caminhos, existem diálogos, existem algumas construções e todas elas passam pela valorização dos povos da floresta. A gente não pode falar de Amazônia sem falar dos que habitam ali. Então, eu estando distante da Amazônia, mas sendo um apaixonado pela região, me coloco à disposição para dialogar sempre que possível, para a gente construindo caminhos mais prósperos, aí, caminhos que respeitem os povos da floresta, caminhos que tragam renda e que façam, novamente, né, o nosso país entender que muito da nossa atuação global vai passar pela Amazônia nos próximos anos. E esse é um grande diferencial do nosso país. Né? A gente precisa entender que isso é muito relevante para o nosso crescimento e para a nossa importância no cenário global. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e estou à disposição para sempre trocar com vocês. Obrigada, Pedro. Obrigada demais. Agora eu vou passar a palavra à doutora Maria Odila e que as meninas da reserva possam ter a consciência, né, de que colar junto na Maria Odila é muito mais que mestrado, doutorado, é conhecimento de verdade, é sabedoria. Pode fazer suas considerações finais, Maria Odila, sua linda. Obrigada.
Eu já disse, sou uma cabocla, nascida no meio do mato, que anda descalça até 5 anos, mas isso só me fez crescer na vida, com alegria, com tudo. Eu fico muito feliz e agradeço profundamente pela oportunidade de falar um pouquinho daquilo que nós fazemos dentro da Amazônia, daquilo que nós trabalhamos dentro da floresta, daquilo que necessitamos, falar que necessitamos dela de pé. É água que vai para o nosso país, para o Sudeste, é a nossa própria beleza, alimentação, riqueza lá dentro, com os nossos peixes, tudo que ela nos fornece. E, assim, eu agradeço a oportunidade e digo para vocês, nos ajudem. A maior parte do tempo do agronegócio pensa que nós somos água, floresta e animais. Não. Vivemos milhares de pessoas debaixo da floresta que necessitamos dela em pé. Necessitamos que ela nos alimente, que ela nos sustente, a alma, inclusive, pela felicidade que ela nos proporciona. Mais uma vez, obrigado. Eu não sou doutora, eu estou aqui rindo, porque realmente não achei assim, mas muito obrigada. Eu falei de vocês o que eu vivo, o que eu faço. Trabalhar com as mulheres do artesanato, trabalhar com criação de peixe no tanque rede, trabalhar com turismo de base comunitária, que é uma troca infinita sua, daqui, que você traz, que eu aprendo. E com certeza você também aprende comigo. Venham vocês ficar mais próximo, viu? A senhora que é uma artista, conhecer um pedacinho da Amazônia. Tá sim, bom? Sim. E quando a gente... Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Quando a gente fala, te chama de doutora, a gente não está brincando, é porque a gente reconhece o valor da sua experiência. A gente sabe o quanto isso tem para ensinar, por isso que a gente fala. E a gente quer trazer esse entendimento para muito mais gente. Para isso serve o Proteja Talks. É para isso que a gente está aqui, para que outras pessoas que estão na cidade e que ainda não caiu a ficha, assim que elas ouvirem o que você tem a dizer, as fichas vão cair, a transformação vai acontecer. Obrigada, obrigada a todos que participaram. Obrigada a quem entrou no chat, fez as perguntas. Obrigada para você que está em casa. Lembrando que amanhã tem mais. Amanhã, às 17 horas, 5 da tarde, a gente te espera para falar sobre RPPNs, o olhar privado para a conservação. Pode convidar seus amigos, entra no site www.protejatalks.org e se inscreve para amanhã. E daqui a pouquinho, no YouTube do IPAM Amazônia, você já vai poder ter acesso à gravação dessa bela tarde que a gente teve hoje. Muito obrigada, um beijo enorme e até amanhã.